nessa escola bíblica, mais uma vez para nos ajudar, para estarmos aqui juntos, para aprendermos mais do Senhor. O nosso assunto está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 18. Amém? Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Também, aqueles que nos assistem, pelas redes sociais, a paz do Senhor, que o Senhor também possa falar a cada coração deste ensino nesta manhã. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente, ou os pés como bronze. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, ou perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o toleres que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina engano os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela verá grande tribulação, e se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, e os restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retendo-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Meus irmãos, essa é uma das maiores cartas, a qual nós vamos passar pelas igrejas. E a maior carta para uma cidade que até mesmo não era muito conhecida como as outras cidades, como Pérgamo, Esmirna. Era uma cidade de grande influência naquele lugar. Já a igreja de Tiatira era um dos menores lugares, e um lugar que não tinha tanta fama como os outros lugares. Nós percebemos aqui que o Senhor escreve essa carta para uma igreja aonde o Senhor começa com elogio, não é verdade? Eu conheço as tuas obras, eu sei o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que vocês cresceram muito mais que as outras igrejas. Mas também tenho contra ti, que tolera Jezabel. Meus irmãos, nós vamos aqui falar um pouco sobre a história para podermos entrarmos no assunto aqui, para você compreender qual era a situação daquela igreja de Tiatira. Ali estava um grêmio. O grêmio era uma associação aonde você ia, e todos os comerciantes, porque lá havia muitos comerciantes de lã, de seda, de vários comércios. E esse grêmio promovia como se fosse uma confraternização, e quem não se encaixasse nesse grêmio, o que aconteceria? Ele seria banido do meio do comércio. E a cidade era completamente comercial. Mas só que nesse grêmio, além de você estar lá
e participar disso, não era só a atração de estar no Grêmio, mas lá também você se corrompia com aquelas festas. Por quê? Porque as festas eram sensuais, festas que eram levadas ali, coisas sacrificadas a ídolos, e depois disso havia ali lugares onde cometiam prostituições, e assim, se você não estivesse naquele ambiente, você ali não serviria para viver juntamente com aquela associação. Mas só que ali havia uma decisão entre você se corromper ou se você ser fiel ao Senhor. E aí nós vamos começar a entrar nessa história da igreja de Tiatira. Qual é hoje a posição da igreja? Os bens materiais ou os bens espirituais? O que rege a sua vida hoje? O que tem regido a sua vida nesse instante? Aquilo que está na eternidade, o tesouro que está no céu, as coisas que provém de Deus, ou aquilo que vai perecer aqui na terra? E é o nosso assunto nesta manhã. Aonde nós vamos estar no meio daquilo que é o projeto de salvação de Deus? Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas lá fora está acontecendo muitas coisas, mas e dentro das igrejas hoje? Como tem sido dentro das nossas igrejas? Deus tem estado presente? A sua vida é uma vida de decisão no Senhor, ou você troca os seus valores por algo passageiro? Então nós vamos aqui colocar essas questões diante do Senhor. E nós vamos ver aqui o quanto o Senhor preocupa com aquilo que são as coisas eternas. Nós vamos ver, meus irmãos, eu gosto de fazer essa introdução. João, ele estava numa ilha chamada Pátimos, não é isso? João era um homem, um servo, um pastor que estava pregando a palavra. Não é isso mesmo? João pregava a palavra, sim ou não? João era pastor, sim ou não? João era um pastor que cuidava da igreja. E o que o inimigo ele quer fazer para cessar o projeto de salvação? Qual o intuito do inimigo para que o projeto de salvação ele venha terminar? Vamos lá, participar aqui da igreja. Como o inimigo ele faz para exterminar aquilo que hoje nós temos de maior bem na nossa vida? Tirar a palavra. Amém, meus irmãos? A palavra, ela é tudo. Quando a palavra não houver mais lugar, não há operação de salvação. Porque todo o projeto do Senhor está aqui, nessa bendita, maravilhosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando João estava pregando a palavra, o intuito do inimigo era o quê? Cessar a palavra. Se o inimigo cessar a palavra, acabou a redenção, acabou a salvação, acabou aquilo que é o projeto do Senhor. E quando ele calou João, ele disse: agora sim, o projeto será encerrado. Mas eu quero dizer a você, eu gosto desse termo. Quando as portas aqui da terra são fechadas, o que acontece? As portas dos céus se abrem para os servos de Deus. Amém, queridos? Fechou a porta aqui, ela vai se abrir. Fechou a porta na terra, a porta do céu se abre. Ele vai para a ilha de Pátimos, e lá ele fica isolado com criminosos, homens que cometeram delitos, mas ele diz assim: eu estou aqui, mas não porque eu pequei, não porque eu errei, não porque eu roubei, eu estou aqui porque o Senhor me permitiu. Eu quero dizer a você nesta manhã, nada acontece na vida do servo sem que Deus permita. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Amém, meus irmãos? João está dizendo assim: eu não estou aqui por causa de Domiciano, que era o imperador daquela época. Eu não estou aqui porque realmente eu fiz alguma coisa errada, mas eu estou aqui porque meu Deus permitiu. E eu sei de uma coisa: Deus, quando permite, Ele tem um projeto, Ele tem algo para mim, para que o nome dEle cresça e o meu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, João, ele começa a escrever essas cartas. Ele começa a ver tudo aquilo que Deus tinha para a igreja nesses últimos dias. Meus irmãos, nós vamos olhando a dinâmica sobre a apreciação de Jesus. A igreja era uma igreja dinâmica. Vamos lá então, no verso 18.
Quem achar pode ler para mim? Amém? Então, ele tem os olhos como os olhos de fogo. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que o Senhor, Ele não vê o que nós fazemos, não é verdade? Você vai fazer alguma coisa errada, você pensa assim, né? Os filhos, vou fazer isso aqui, mas meu pai não está vendo. É verdade ou não é? O marido vai fazer algo errado, a minha esposa não vai descobrir. Não é assim mesmo? Mas nós temos que entender uma coisa. Lá quando começa João falar sobre Jesus, ele diz assim, ele tem olhos como olhos de fogo. Ele conhece, ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você faz na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Jesus enxerga tudo. Mas Jesus, ele está dizendo assim, eu conheço a minha igreja, eu sei quem é o meu povo, eu sei aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Eu sei de tudo. Que coisa extraordinária, né? Você não precisa fazer nada para ninguém ver, porque o dono da igreja, a palavra diz que Jesus, ele passeava no meio dos candeeiros, candelários, ele passeava no meio dela. Ali, ele estava andando no meio da igreja. Jesus está passeando aqui nesta manhã, queridos. Ele está sondando cada coração. Ele vê as suas obras. Ele vê o irmão que vem cedo aqui, limpa a igreja. A irmã que vem cedo, limpa a igreja. Ele vê aquele que está pregando para aqueles que estão enfermos nos hospitais. Ele vê aqueles que estão tocando louvor. Ele vê aquele que está orando pelo culto. Ele vê aquele que está orando pelo vizinho. Ele vê aquele que está orando por aqueles que precisam de uma bênção. Jesus vê tudo, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu vejo todas as coisas. Os meus olhos são como chama de fogo, mas meus pés também são como latão de bronze, que quer dizer, o juízo também está sobre mim. Meus irmãos, Ele olha, Ele conhece as suas obras, Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu posicionamento, Ele sabe o seu choro, Ele sabe a sua alegria, Ele te conhece mais do que você conhece a si mesmo. Sabia disso, Naela? Jesus te conhece mais do que a senhora mesmo. Felipe, Jesus te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe as intenções do seu coração. Ele esquadrilha cada pensamento seu. Ele sabe a intenção, sabe os seus pensamentos. E aqui a igreja era uma igreja que estava, nós falamos aqui no início, crescendo. Havia uma igreja em crescimento, muita salvação. Eles não tinham medo de trabalhar, não tinham medo de pregar, eles não tinham medo de falar do amor do Senhor. Como está a nossa vida nessa manhã, hein? Nós temos proclamado esse Evangelho. O que nós recebemos de graça, nós de graça damos. Quem tem? Como é que é, dona Eva? Meus irmãos, como nós estamos hoje? Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos vivendo isso, anunciando aquilo que nós recebemos. Como tem sido nossa vida nessa manhã? Felipe, alguém falou para você de Jesus? Falou? Hein? Alguém anunciou Jesus para você, Felipe? Aqui, mas alguém anunciou, não anunciou? Ele está falando que foi aqui, mas alguém te anunciou sobre Jesus, né? Te mostrou quem é Jesus, sim ou não? E você antes conhecia quem era Jesus? Só de ouvir falar, né? Mas hoje, os teus olhos veem Jesus, não é isso, filho? Hoje Jesus, ele entrou na sua vida. Mas alguém teve que falar para ele. Vitor, alguém falou de Jesus para você? Sim ou não? Você está aqui hoje porque alguém te anunciou Jesus. E hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o nome da irmã? Karine. Alguém falou de Jesus para você, Karine? Milhões de vezes, né? Mas hoje,
você está conhecendo quem é Jesus. Isso é maravilhoso, não é, minha irmã? Hein? Você saber que Jesus, Ele olha para você, mas sabe por que Jesus estava aqui olhando essa igreja? Sabe por quê, minha irmã? Não é para julgar, Jesus estava aqui para dar a eles uma oportunidade de se arrepender para conhecer essa tão grande salvação. Amém, meus irmãos? Jesus estava dando uma oportunidade à igreja de Tiatira para se arrepender e para sim andar no caminho com o Senhor. Meus irmãos, Jesus, o seu olhar não é olhar para te julgar, mas é um olhar para poder libertar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas experiências nós estamos tendo aqui nesta manhã, dessa tão grande salvação. Não é verdade, Zé Geraldo? Alguém falou de Jesus para você, Zé Geraldo? E você tem falado de Jesus para alguém? Tem? Amém, glória a Deus. Nós temos que anunciar esse Jesus, porque foi algo tão maravilhoso, foi um presente, uma dádiva, porque salvação é graça, salvação é dádiva, é algo que maravilhoso. O Evangelho é boas novas. Como nós podemos nos esconder e deixarmos de anunciar Jesus? Muitas vezes as pessoas nos procuram, gente. Procura a Adriana, procura o Vander Lúcio, procura a Cássia, procura a Alexandra, para contar um problema. Você ouve e muitas vezes nós não temos ousadia de falar de Jesus para essa pessoa. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Uma pessoa vem contar um problema para você, você ouve e diz assim: mas a vida é assim mesmo. As coisas estão difíceis mesmo. Está tudo difícil. Você tem que ter uma palavra. Eu sei que está difícil, mas eu conheço alguém que pode solucionar o seu problema. Eu conheço alguém que pode resolver essa situação. E a pessoa vai ficar procurando, mas quem? Eu não conheço ninguém. Quem pode resolver essa situação minha? Quem pode me dar uma solução para este problema? Eu falei assim: eu tenho alguém. Eu conheci e essa questão ele resolveu. Este problema, ele me deu a solução. E quando a pessoa ficar curioso, aí você fala: essa pessoa é Jesus de Nazaré. Eu contei o meu problema para ele, entreguei na mão dele e ele resolveu. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Tiatira era dessa forma. Ela não temia as perseguições, ela não temia. O João estava sendo lançado na ilha de Patmos, alguns estavam morrendo, mas eles eram fiéis. Diga ao seu irmão: seja fiel, e o Senhor será fiel com você. Eles eram fiéis. Deus procura os fiéis da terra. E os fiéis, eles sempre vão prevalecer, sempre vão vencer. Por quê? Porque o Senhor estará com ele todos os dias. Deus procura os fiéis da terra, aqueles que não negaram o nome do Senhor. Eu fico olhando, meus irmãos, o olhar de Cristo, ele nos constrange. Eu lembro quando Pedro, ele negou Jesus. E quando Jesus estava apanhando na casa daqueles que estavam ali, os doutores da lei, o sumo sacerdote, Jesus sendo ali escofeteado, humilhado, e Pedro olhando toda aquela situação de fora e sabendo que ele negou Jesus. E Jesus, quando passa ali perto de Pedro e olha para Pedro, naquele instante, Pedro, ele se aquebranta. Pedro, ele diz: Senhor, como eu pude negar ao Senhor, como eu pude deixar de estar com o Senhor neste momento difícil, mas eu sei que o meu Redentor, ele viverá para sempre. Naquele instante, Pedro se sente constrangido, e da mesma forma, Pedro naquele instante ele se arrepende. O Senhor quer nesta manhã dizer a você: arrepende-te, pois ainda há chance de você receber uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro arrependeu, e Pedro foi um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Amém, queridos? Jesus nesta manhã está dizendo à igreja de Tiatira, mas também à igreja que está aqui e você que nos assiste: se você se arrepender, o Senhor virá sobre ti para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então era a igreja que tinha amor, trabalho, ela tinha paciência, era uma igreja que tinha fé, mas Jezabel, a profetisa, que
da parte do inimigo estava ali para contaminar a igreja. O problema é que o inimigo, ele não tinha jeito de destruir a igreja. Ele matava os profetas, ele lançava os profetas nas prisões, os apóstolos, mas ele não tinha como eliminar a igreja. Tudo que ele fazia, a igreja multiplicava, ela crescia. Diz a palavra aqui que a igreja de Tiatira, ela crescia de uma forma sobrenatural. E o que ele fez? Não tinha como destruir. O que o inimigo fez? Ele entrou no meio da igreja. Não tem jeito de destruir ela por fora. Então o que eu faço? Eu vou contaminar a igreja. Tem acontecido nesses últimos dias, meus irmãos? Nós não estamos falando aqui criticando a igreja, mas tem acontecido? O evangelho tem sido contaminado, sim ou não? Tem? A atração, eu vejo muitas vezes, meus irmãos, eles fazem um culto de 1 hora falando sobre o inimigo, a ação do diabo, a ação de Satanás. Isso aqui, ó, eu tive uma experiência com o inimigo. Eu estou falando alguma novidade aqui? Hein? Aí, quando muito, 5 minutos, falando daquele que é o nosso Redentor, daquele que é o Salvador, daquele que é o Alfa, daquele que é o Ômega, daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Porque o culto, ele não pode ser nem para o inimigo e nem para o homem. O culto é cristocêntrico. O culto é para quem? Para Deus, para Jesus. O culto é para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não estamos aqui nesta manhã, você que nos assiste, você que está aqui, para levantar o ego de ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade que liberta o homem, que leva o homem à salvação. O culto, ele tem que ser para Deus. O culto tem que ser para o nosso Deus. E através, quando você faz o culto para Deus, quando você vem à casa de Deus para prestar a Ele um culto, saiba de uma coisa: você não vai sair daqui vazio. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, Jezabel, ela começa a contaminar aquela igreja. Eu não sei se os irmãos lembram. Jezabel, ela também aparece aonde? Esposa de Acabe, uma mulher idólatra, perversa, maligna. Matava o quê? Os profetas. Está lembrando aqui, Jezabel matava os profetas. Quem naquela época era o profeta que enfrentou o reinado de Acabe? Quem? Elias. Elias se levanta contra tudo aquilo que era idolatria, contra tudo aquilo que era prostituição, tudo aquilo que é o pecado, para dizer: Jesus, o nosso Deus, Ele vive e reina aqui em Israel, louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo tinha sido o quê? Completamente contaminado por tudo aquilo que era a voz do inimigo. Meus irmãos, Jezabel aqui está dizendo assim: você tem que conhecer Satanás e viver e experimentar, para que assim você possa o negar. É isso que a palavra ensina? Hein? Não, né? Você entendeu não, Cássio? Jezabel, ela diz assim: se você realmente quer servir a Deus, primeiro você tem que experimentar uma experiência com Satanás. Como você vai falar que não é boa essa experiência com Satanás, com o inimigo da sua alma, se você não experimentar as coisas que ele tem? Para depois você dizer assim: eu vou negar. Ela começou a levar o povo nesse pensamento: você pode mentir, você pode defraudar, você pode fazer tudo de errado, mas você vai entender uma coisa: se você for fiel a Deus, Deus será fiel com você. O que ela estava querendo dizer para o povo? Você pode fazer tudo de errado, não tem problema, porque depois você pede perdão a Deus e tudo vai ficar certo, tudo normal, não tem problema. O que tem você falar uma mentira para o seu trabalho e chegar aqui e pregar a palavra? Não tem problema.
Não tem problema você prostituir e chegar aqui e cantar louvores. O que tem? Normal. Normal. Mas Deus diz assim, essas coisas eu abomino. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o pecado, mas sim com o pecador. Amém, meus amados? Ela queria induzir as pessoas a pecarem e dizer, você primeiro tem que experimentar para depois dizer se é ruim ou não. E a palavra diz que nós temos que fazer o quê? Experimentar das coisas de Deus, porque são excelências para aqueles que vão herdar a vida eterna. Meus irmãos, e assim ela tentava contaminar o povo, como tentou contaminar na época de Elias. Mas a palavra diz que não só Elias ali era contra aquela mulher que se chamava Jezabel, a falsa profetisa, mas havia quantos mais homens que não se prostraram diante de Jezabel e diante do inimigo? Quantos mais homens? Quem lembra? Quantos mais profetas? 7.000. 7.000 não se prostraram. E aqui está um grupo que não vai se prostrar diante do inimigo. Amém, querido? Que vai ser fiel. Amém? Quem é fiel? Que dão glória a Deus. A igreja fiel, ela vai permanecer. Amém, querido? Por isso que a palavra diz: ao fiel na igreja e o infiel, a trigo e joio. Amém, meus irmãos? A igreja tem trigo e joio. Joio produz alimento? Não, né? Uma planta que não produz nada, atrapalha o crescimento do trigo, né? Estraga ainda o crescimento do trigo. Meus irmãos, a palavra diz que dentro da igreja haverá aqueles que realmente entram aqui e são lavados e remidos no sangue de Jesus. Pessoas transformadas pela palavra. Pessoas que realmente dedicaram a sua vida ao Senhor. E eu quero dizer algo para você. Tudo que você faz, você não faz para o pastor, não faz para o diácono, não faz para ninguém aqui neste lugar. Tudo que você faz para quem? Tudo que nós fazemos para quem? Para Deus, para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, para Ele todo o louvor. Amém, meus irmãos? Tudo que nós fazemos para o Senhor, porque o olhar dele está aqui para ver os fiéis e aqueles que são infiéis. Mas eu digo para vocês aqui, no verso 22, diz assim: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não arrependerem das tuas obras. Deus está dizendo aqui: eu vou enviar uma luta, eu vou enviar uma prova, eu vou mostrar para vocês que o que vocês estão fazendo está errado, para que vocês se arrependam. Amém, meus irmãos? Jesus ainda está aqui, a porta da graça está aqui, para que todos aqueles que cometem o pecado, todos aqueles que estão desviando da verdade, possam voltar para a presença do Senhor. Há tempo ainda, meus irmãos, há tempo de nós arrependermos, há tempo de nós estarmos na presença do Senhor, uma entrega total. Eu quero dizer a vocês, você diz assim: pastor, mas neste mundo de tanta impiedade, de tanta ações do inimigo, tem jeito de eu trabalhar no meu serviço e ser fiel? Tem como eu estar na faculdade e ser fiel? Tem como eu estar em qualquer setor da minha vida e ser fiel? Eu pergunto, irmãos, tem jeito sim ou não? Hein? Mas como, Cássio? Como tem jeito de nós sermos fiéis? Como? Nos santificarmos. Sem santificação, sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. A palavra diz: sede santo porque eu sou. Meus irmãos, essa igreja aqui, depois do 2º século, ela já não existiu mais. A ação do inimigo entrou dentro dela e acabou com essa igreja. E a igreja é cada um de nós, não é isso? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Vai entrando assim, sorrateiro. As raposinhas, lá em Cantares, né? As raposinhas, elas têm comido o fruto da vinha. O
que as raposinhas representam, hein? Quem sabe? Hein? Facilidade, isso mesmo, irmã. O que a raposinha representa? Facilidade, mas também um pecadinho pequeno. Quem já viu uma raposinha pequenininha? Um filhote de raposa? Ninguém nunca viu, não? Nem no Discovery? Hein? Não? Bonitinho, um negocinho lindo, não é? Depois, quem quiser ver aqui, você pega um filhotinho, a mais lindinha do mundo, mas quando cresce, o que ela faz? Hein? É feroz, ela destrói. Põe uma raposa no seu galinheiro para você ver o que ela faz. Hein? As raposinhas é muito bonitinho. O que as raposinhas representam, hein? Quem sabe? E as raposinhas, ela tem eliminado a vinha. O que a raposinha representa? A vinha fala de quê? Da igreja. A vinha fala das nossas vidas, da bênção, dos frutos que o Senhor nos dá. A raposinha fala de quê? Hein? Destrói, mas... Então, mas são pecados pequenos. Muitas vezes nós colocamos culpa só em Satanás, né? Mas Satanás não fez aqui sozinho não, minha irmã. Ele só soltou, ele só propôs, ele não te obriga a fazer. As pessoas dizem, mas eu errei porque o inimigo fez eu errar. Não, você errou porque você quis errar. Ele só falou com você, ele só soprou no seu ouvido. Você fez porque quis. Aí você tem mania de colocar a culpa do inimigo. A ele não. Jezabel, ela não obrigou. Porque quando ela tentou obrigar, quando o inimigo tentou obrigar com a igreja, matar os profetas, eliminar os apóstolos, o que aconteceu com a igreja? Ela crescia ou diminuía? Então, ele não tem como impor a igreja. Por quê? Porque o crente, o servo de Deus, que tem certeza de salvação, a morte não é nada. Por quê? Porque se ele morre, ele vai abrir os olhos no céu, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? A morte, nós não teremos o dano da segunda morte. Por que eles não preocupavam em morrer? Por que eles não preocupavam em ser lançados nas arenas? Por quê? Porque eles saberiam que estariam com o Senhor para todo sempre. Para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. Os fiéis, eles não temiam a morte, eles não temiam as prisões, porque eles tinham certeza que eles morariam para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então as raposinhas são pecados pequenos. Vamos citar aqui alguns exemplos de pecadinhos que vai entrando e vai contaminando a sua vida, a igreja, hein? Fofoca. Mas a língua, diz a palavra, Sara, que ela destrói uma nação. A língua destrói uma floresta, é como um fogo que incendeia uma floresta. Você falar do seu irmão, principalmente crente, em vez de orar pelo irmão, você vai lá e fala mal dele. Isso aqui foi eliminando a igreja. Fofoca, entendeu? Língua, a palavra, o que fala em Provérbios, a língua é torpe, que vem para incendiar, vem para destruir. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª o Senhor abomina. Ele abomina aqueles que anunciam o mal, aqueles que têm pressa de destruir um casamento, pressa de destruir uma vida, pressa de anunciar somente aquilo que são as coisas ruins. Estes Deus abomina. Amém, meus irmãos? Mas as raposinhas, que mais, hein? Nós podemos citar exemplo aqui de pequeno pecado. Existe pecado grande e pequeno? Existe mentirinha e mentirona? Não, né? Mentira. Mentira. Mentira destrói a vida do crente. A palavra diz que um abismo puxa o outro. Você fala uma mentirinha desse tamanhozinho, aí para cobrir aquela mentira, aí o inimigo está te vendo. Não só Jesus, mas ele está te vendo. Ele está te observando. Qual é outro pecado? Inveja. Você tem inveja das coisas dos outros. Você querer prosperar em cima das pessoas. Hein? Ter a vida da pessoa.
Isso tudo é algo que o inimigo vai lançando no meio da igreja. Meus irmãos, nós temos que nos vigiar. A palavra diz que antes de orar nós temos que fazer o quê? Vigiar e orai. Quantos não têm vigiado nessa última hora? Quando o Senhor diz aqui, nesse verso nós lemos aqui, 22, que virá sobre ti uma grande tribulação, é para quê? Para você, nessa hora, tomar uma decisão diante do Senhor. Aquele que, no verso 23, que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas no verso 24, quem tem dúvida aqui ainda, a respeito do que é o pecado, hein? Nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, que testifica quando você faz algo errado. Você sabe muito bem que você está fazendo errado. Nós temos o instrumento. Se você ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, nesta manhã, ore ao Senhor: Espírito Santo do Senhor, vem sobre mim, para que eu possa agir segundo a vontade de Deus. Ele testifica Jesus nas nossas vidas. Ele testifica aquilo que é o santo, o cordeiro, o irrepreensível, aquele que nos deu a sua vida para justificar os nossos pecados. Outro dia eu perguntei à irmã: você tem certeza da sua salvação, minha irmã? E ela é: pastor, não tem não. Como você vive sem a certeza da sua salvação? Como você vive desse jeito, querido? Você passou, mas quem na palavra que confirmou isso? Paulo foi um. Combati, guardei, e agora me resta o quê? A coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Paulo tinha certeza da sua salvação. Eu estou partindo, eu estou indo, mas eu sei que eu vou encontrar meu Redentor. Meus irmãos, você tem que ter certeza da sua salvação. Se você não tiver certeza da sua salvação, o que você está fazendo? Jesus não veio aqui, morreu na cruz, passou por isso tudo que ele passou, para te dar incerteza. Eu sempre digo, né? Muitas vezes eu vou pregar para a pessoa, e ela diz assim: você quer aceitar Jesus na sua vida como único, suficiente Salvador? Há um momento, um propósito de Deus para a sua vida, de você ser resgatado, de você ser transformado. Aceita Jesus. Aí a pessoa diz assim: eu vou pensar, eu vou deixar para depois. A indecisão é uma decisão. Você sabia disso, Cássio? A indecisão é uma decisão de que você não vai morar com o Senhor no céu. Amém, meu irmão? Quando os indecisos, eu vou pensar, eles já tomaram a decisão, eles não têm oportunidade de salvação. Por isso, pregue, fale, não canse de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós queremos povoar o céu. Amém, querido? Você não foi feito para morar no inferno, você foi feito para morar no céu com o Senhor. Eu disse aqui uma palavra ontem: os meus filhos, eles vão povoar o céu. Os meus netos, eles vão povoar o céu. Amém, querido? Eles não são dessa terra, eles são do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje é cidadão do céu. Amém, querido? Aos infiéis no meio da igreja, mas aos fiéis também que vão permanecer. Aqueles que não vão se dobrar diante de Jezabel, não vão se dobrar diante da idolatria, do pecado. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meus amados? E o verso 24. Aqui, até o 22, 23, o juízo. Porque ele é aquele que vê, mas ele também, os seus pés são como latão de bronze. O juízo está no seu olhar também. O Senhor julgará toda a terra, todos serão e se dobrarão diante dele. A sua vida, ela será, no dia do juízo, a sua vida será exposta. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, minha Adriana? No dia do juízo final, tudo aquilo que você fez, de bom ou de ruim, será revelado. Ninguém vai poder esconder. Ninguém vai poder esconder. Você esconde agora, mas no dia do juízo do Senhor, toda a sua obra será revelada. Tudo aquilo que você fez estará exposto naquele dia.
E a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele. Mas nós ouviremos: benditos do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei. Vem, entra para a minha eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouviremos: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, mas no muito eu te colocarei. Amém, igreja? Entra para as bodas do Cordeiro, entra para a festa da igreja, e assim nós encontraremos o Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a palavra nessa manhã: arrepende-te, ó igreja, arrepende-te, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí as portas da graça serão fechadas. Muitos dizem, né? Jesus não voltou. Mas para muita gente Jesus voltou. Ontem mesmo Jesus voltou para uma moça de 20 e poucos anos. Jesus tem voltado todo dia para alguém. Mas quem tem encontrado Ele e ido para a eternidade para tudo sempre com Ele? O crente, quando morre, o anjo do Senhor, ele vem estar com Ele para levá-lo para estar com o Senhor. Amém, querido? Nós não estamos sozinhos. O Senhor, mesmo na morte, Ele vem para nos levar para a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que glória é essa, meus irmãos? Merecia tão glória para Deus, não? Quando você morrer, você vai para a glória de Deus, querido. Você vai morar no céu. Aqui estão os fiéis. Mas eu vos digo, no verso 24: mas eu vos digo a vós, aos restantes, mas sobraram os fiéis. Muitos se prostituíram, muitos se entregaram para os desejos dessa vida, mas aqui estão no verso 24, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Mas eu vos digo a vós, os restantes que estão na igreja de Tiatira, a vós aqui da igreja cristã da graça, nesses últimos dias, essa carta foi direcionada para Tiatira, mas é para a igreja nesses últimos dias, a vocês que são fiéis, a vocês que nos assistem, a vocês que estão aqui neste culto: eu vou ser contigo, igreja. A vocês que estão aqui restante, a vocês que estão aqui de pé, todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, negaram tudo aquilo que o inimigo colocou na sua frente, e não colocou sobre vós nenhuma carga, nenhum peso do pecado está sobre nós. Por quê? Porque Jesus justificou todo o pecado sobre nossas vidas. Amém, querido? Ele tirou o peso do pecado, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos trazia angústia. Jesus nos libertou. Você é livre nesta manhã, Jesus está falando aqui. Você é livre, minha filha. Você é livre, igreja. Por quê? Porque Jesus nos tornou um povo livre. O pecado já não faz parte da vida do crente. E quando ele peca por alguma coisa, ele se arrepende e vem sobre ele a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós pecamos, diz a palavra, nós temos um advogado fiel, verdadeiro. Ele diz: Pai, ele errou, mas eu comprei com sangue. Ele pertence à eternidade. Ele orou, pediu perdão e agora foi restabelecido a bênção na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque eu digo uma coisa: nós pecamos ainda. Algumas coisas nós fazemos, mas fazemos involuntariamente. E quando nós fazemos, o Espírito Santo diz: olha, você errou. E na mesma hora nós pedimos perdão. E quando nós pedimos perdão e arrependemos, o que acontece? Nós fazemos de novo, sim ou não? Quando você pede perdão ao Senhor daquilo que você cometeu, você soube que é errado, você comete de novo? Não, arrependimento é você não fazer mais. Amém, meus irmãos? Fora isso, tem gente que, eu gosto sempre de citar esse exemplo, né? Peca e depois vai lá, chora, aí depois o que acontece? Vai lá e faz de novo. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento você não faz de novo. Sabe por quê? Você não quer pecar contra Jesus. Você não quer se afastar de Jesus. Porque o pecado, o que o pecado faz com você e Deus? O que o pecado faz com você e Deus, querido? Ele afasta o servo de Deus. Por isso eu não quero pecar mais contra ti.
Eu quero ter uma vida santa, irrepreensível. Me custe talvez o meu trabalho, me custe talvez alguma coisa que eu vou levar vantagem, me custe deixar de ganhar alguma coisa neste mundo, mas eu não quero negar o meu amor pelo Senhor, amém, querido? Pode custar talvez até um cargo melhor que você vai ter, talvez você vai ser promovido, mas você sabe que você vai se corromper, você tem que falar mentira, você vai dizer, eu não quero, sabe por quê? Porque eu sou fiel ao Senhor, eu não posso negar o meu Senhor. Os fiéis, o Senhor vai sustentar. Você não precisa preocupar. Mas eu sei, se eu não mentir, eu vou perder o emprego. Você pode ser fiel, porque se você perder o emprego, Deus vai abrir outra porta para você. Amém, querido? Você tem que crer nisso. Nós não podemos mais viver uma vida de mentira, de engano, sabendo que o Senhor, Ele nos libertou para vivermos uma vida de santificação e sermos irrepreensíveis na presença dEle. Amém, meus irmãos? E o verso 25. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que tendes, retendo até que eu venha. Ser fiel até, diga comigo, ser fiel até, e dar-te-ei a coroa da vida. Até que eu venha. Até que Jesus venha para você. Se não vier nas nuvens, Ele vai vir um dia para te promover e levar para o céu. Amém? Amém? Dona Ela não quer ser promovida não. Ela falou comigo, ó, pastor, eu não quero ser promovida agora não, quero ver uns tempos aí. Amém? A morte do crente é promoção. Amém, querido? Até que eu venha. Talvez Jesus pode voltar para você hoje aqui. Sim ou não? Pode voltar para você. Você foi fiel? Você vai subir. Amém? Amém, igreja? Quem é fiel vai subir. Olha que coisa extraordinária. Mas o que tens, retendo até que eu venha. Retendo o quê? Retendo o quê, meus irmãos? Guardei a tua palavra. Aonde que nós guardamos a nossa palavra? No coração. Para não pecar? Meus irmãos, eu quero dizer daqui, nesse instante, não precisa de novidade. Nós estamos falando isso. Nós não precisamos de novidade. Shows, atração, nós precisamos da palavra. Amém, Cássio? Nós precisamos da palavra. A palavra, ela é tudo. Aqui está tudo estabelecido, tudo que Deus tem para a sua vida, tudo que Deus tem para você, sua família, para os seus negócios, está onde? Na palavra. A palavra é completa. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber, porque não conhecemos a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto tempo você tem tirado para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem tirado para meditar na palavra? Quanto tempo? Eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para mexer no celular, você tem tempo para assistir um filme, você tem tempo para tudo. As irmãs vão no salão de beleza, né? Não tem problema em não, tá? Mas tira o tempo também para a palavra de Deus. Você tem tempo para tudo. Conversar com um amigo, você arruma tempo para tudo, mas para meditar na palavra, você não tira tempo. Você não tira tempo para conhecer o Deus da sua salvação. Como eu vou conhecer? Se a palavra diz, se não tem ninguém que pregue para mim. Você está aqui nessa manhã, alguém está pregando para você, mas você agora também, somente vocês da escola bíblica vão levar essa palavra. O que vocês estão aprendendo aqui nessa manhã, vocês também vão anunciar a palavra que liberta, que cura e que salva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tende que retendo a palavra, retendo Jesus, Ele é o verbo que se expressou através da palavra, até que eu venha. Verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim, hein? Amém? Então existe salvo, uma vez salvo para sempre?
Sim ou não? Vamos lá, vamos tirar a dúvida. Existe salvo uma vez e salvo para sempre? Existe, Vitor? Existe isso? Sim, mas salvo uma vez. É salvo para sempre? Não. Se você pecar, você anula a salvação na sua vida. Amém? Pode falar. Não, veja bem. A palavra diz que muitos são chamados e poucos. Quem é o escolhido? Isso. Ele foi chamado, alcançou a salvação. Amém. Isso. Amém, amém, amém. Mas depois ele voltou. Hein? Amém. Pode falar, filha. A salvação uma vez só. Isso. Isso. Mas foi, veja bem, quando Deus fez Adão. Não, mas aí vem o livre-arbítrio. Por isso que a palavra, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. Adão, Deus fez Adão para viver uma vida de salvação na presença de Deus, sim ou não? Sim, não foi? Adão foi feito para viver eternamente. O que Adão fez? Entrou o pecado. Quando o pecado entra, você anula a salvação. Amém? Entrou o pecado, você anula a salvação. A salvação veio até você. O Senhor veio até você e te deu a salvação, a dádiva, Ele te deu a graça. Mas você no meio do caminho, na sua caminhada, você vai decidir. Porque eu digo uma coisa, vamos lá. Quando você é salvo, você aceitou o Senhor como seu Salvador, você está no caminho, está caminhando com Ele. Há o processo. Uma coisa é o chamado. É irresistível o chamado, não é isso? Quando o Senhor te chamou, você conseguiu resistir o chamado de Deus? Quando Deus te chamou? Não. Quando Deus chama, é irresistível o chamado. Ele vem e te escolhe, como aquela mulher que estava lá no poço de Jacó. Jesus foi lá até o poço de Jacó e fez o que com ela? Chamou para uma grande salvação. Eu tenho uma água, se você beber, ela vai soltar para a vida eterna. Ali foi o chamado. Ali Deus deu a ela a oportunidade de uma salvação. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso. Ela ali decidiu servir ao Senhor, mas no meio do processo, porque a salvação é um chamado e um processo. Diga comigo, salvação é um chamado e um processo. O processo é o quê? Hein? Resistir. O processo é andar com o Senhor. Como aqui, na igreja aqui, em Tiatira. Quantos eram salvos ali? Muitos. Mas quando ouviram a voz do inimigo, o que eles fizeram? Uma escolha. Eu não quero mais a salvação. Eu quero agora viver o mundo. Você pode ter a salvação e depois dizer, eu não quero mais. Amém? Pastor, pode falar. A Bíblia lá em Filipenses 2:12, vou até pedir para projetar aí, que fala assim, que quando nós recebemos a salvação, os primeiros cristãos, nós recebemos o seguinte alerta, no finalzinho que fala aí, agora que eu vou colocar aí. Assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Então, quer dizer assim, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Quem está pregando isso está errando. Porque não é isso. Porque a salvação é algo dinâmico, não é estático. Certo? Então nós precisamos persistir em produzir a nossa própria salvação com temor e tremor. Mas como que é isso? É a fé. Nós temos que exercer a nossa fé. Esforçarmos cada dia mais para exercer a nossa fé. Para quando chegar naquele tão grande dia, nós temos a salvação. Amém? Um exemplo disso, Saul. Saul foi feito para ser rei, sim ou não?
Saul foi chamado para ser rei? Não. Foi eleito ou não? Hein? Ele foi chamado para uma salvação, para reinar com o povo de Israel. O que Saul fez? Ele desobedeceu a Deus, não é isso? Deus chamou Saul para cair? Pode me responder. Deus chamou Saul para cair ou não? Não. Deus chamou para Saul ser uma bênção. Saul profetizou no meio dos profetas. Ele falou no meio dos profetas, anunciou que era o reino de Deus, anunciou aquilo que Deus queria para o povo. Enquanto Saul foi obediente, como nós lemos aqui em Filipenses, você aqui, ó, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, como eu disse aqui, Deus olha todas as coisas, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operar a vossa salvação com temor e tremor. Então, Saul fez o que com a salvação dele? O que Saul fez? Perdeu. Ele disse, olha, não quero mais. Para mim, eu quero as coisas dessa vida, o reino daqui. Deus sempre falava com ele. Samuel, diz a Saul para não sacrificar as ovelhas, é para destruir tudo. Diz a ele para obedecer. O que Saul fez? Foi lá, pegou as ovelhas, pegou o melhor do gado e levou para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel chegou lá, disse assim, o que eu ouço? O que está acontecendo, Saul? O que você está fazendo? Aí disse, não, eu vim aqui, é o jeitinho, né, de agradar a Deus. Não tem jeitinho de agradar a Deus. Como você agrada a Deus, Felipe? Sendo e andando em santificação. A serpente. Amém? Então, meus irmãos, se você não andar em santificação, você não andar com o Senhor, o que vai acontecer com a sua salvação? Você vai perder. Aí você, não, eu aceitei o Senhor, eu posso continuar pecando? Sim ou não? Eu aceitei o Senhor, eu posso continuar numa vida de deleites deste mundo? Sim ou não? Você aceitou o Senhor para andar em santificação. Então, se no meio do caminho, você negou a sua fé, você negou o projeto de salvação, não tem como você morar com o Senhor no céu. Amém? A salvação é um processo, entendeu? Andai em santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. A salvação é um processo, até Jesus voltar. Ser fiel até, se você não foi fiel até a morte, o que acontece? Hein? Não tem como você morar com o Senhor, você vai perder a sua salvação. Ou você é fiel até a morte, porque todos que o Senhor chamou aqui, o Senhor chamou para que eles fossem fiéis. No entanto, o Senhor diz assim, ó, a igreja tinha salvação ou não? A igreja tinha tira? Tinha ou não tinha? E o que o Senhor diz à igreja? Arrepende-te. Porque se você não arrepender, o que vai acontecer? Vocês vão perder a salvação. Mas eles eram salvos ou não? Eles já tinham sido salvos ou não? Já tinham sido batizados, já estavam na presença do Senhor. Eram pessoas que estavam ali já cheios do Espírito Santo do Senhor, falando do Senhor, pregando do Senhor. E eles ouviram Jezabel, e ali o Senhor chega perto e diz assim, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, vocês não vão ter parte na minha salvação. Amém? Então a salvação é um processo de santificação. Quanto mais você santificar, mais perto de Deus você vai estar. Amém? Pode falar. Sim.
Amém, meus irmãos? Amém? Então, o que acontece? A salvação que o Senhor te deu, você tem que preservar. Andai em santificação. É um processo. Temor e tremor. A vossa salvação tem que ser com temor e tremor. Por quê? Porque se você não vigiar, por isso que a palavra diz, vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. As 10 virgens, vamos ficar de pé para a gente achar que está encerrando. As 10 virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, sim ou não? Hein? Tinham lâmpadas ou não? Tinham ou não? Todas as 10 tinham lâmpadas. Todas as 10 tinham azeite? Tinham azeite. Tinham azeite também. Então elas tinham a presença do Espírito Santo. Todas as 10 tinham. Mas havia aqui chamada uma reserva, que ficava do lado aqui, ó, das vestes. Todas as 10 tinham a reserva do azeite, sim ou não? Quantos tinham a reserva do azeite? 5. Todas as 10 foram chamadas para entrar para as bodas do Cordeiro? Hein? Chamado foi. Mas quantos entraram para as bodas do Cordeiro? Somente 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Todas as 10 conheciam a palavra, sim ou não? Todas as 10 tiveram um encontro com o noivo, sim ou não? Mas todas as 10 guardaram com tremor e temor a salvação, sim ou não? 5 guardaram com tremor e temor, mas 5 disseram assim, ó, tanto faz. É como Esaú e Jacó. Para encerrarmos aqui. Esaú diz o que para a bênção dele? Hein? Depois eu pego do prato. Ele trocou a bênção dele por um prato de lentilhas. Esaú era o dono da bênção, da primogenitura. Deus colocou Esaú para ser o primogênito. Deus colocou ele para reinar sobre o seu povo. Deus colocou ele para ser um homem de Deus e estar junto com o povo dele. O que Esaú fez na sua escolha? Trocou por um prato de lentilha. Quantos hoje de manhã têm trocado a sua salvação por um prato de lentilhas? E o que Jacó fez? Jacó foi lá, meu filho, e juntou a bênção. Amém? Eu quero a bênção. Eu quero a bênção para a minha vida. Se meu irmão está desprezando a bênção da primogenitura, a bênção da salvação, a bênção de Deus, eu não vou desprezar. Eu quero ela para mim, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Você pode exercer a sua salvação. Diga para o seu irmão, exerça a sua salvação com tremor e temor, para que assim você ouça naquele grande dia: vinde benditos para o reino que eu vos tenho preparado. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno. Tu és digno, meu Deus. Glória a Deus. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia, Senhor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Exerça a sua salvação com tremor e temor nessa manhã. Você onde está, eu vou orar, mas você vai orar ao Senhor. Como tem sido a salvação? Ela é tudo para você nessa manhã? Ela é o seu bem maior? Ou tem coisa mais prioridade na sua vida? Hein? É você o Senhor nessa manhã. Você que nos assiste aqui também pelas redes sociais. Qual a sua prioridade? Você está como Jacó? Amou a bênção? Amou a salvação? Ou você está igual a Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura? Muitos, Judas, ele foi chamado para ser apóstolo, discípulo. Ele negou a fé, ele não guardou a fé, ele desprezou a bênção que Deus deu a ele. Nesta manhã, quem quer que você quer ser? Aquele que vai ser fiel até o fim? Ou aquele que vai negar a salvação, o chamado, a escolha? Nós vamos dizer aqui nessa manhã, junto comigo, como Josué diz: todo mundo junto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre essa palavra liberada nessa manhã, nós declaramos nessa manhã: eu e toda a minha família, filhos, maridos, esposos, netos, tios, toda a minha casa, serviremos ao Senhor. Meus amigos, aqueles que estão longe e distantes, eles também conhecerão essa tão grande salvação, Senhor. Nós oramos esta manhã, estabelece em nossas vidas, Senhor, a fé que nos leva ao conhecimento, ao entendimento de que a melhor escolha é estarmos de pé na Tua presença. Meu Deus, pode até a mãe esquecer do seu filho, mas Deus não vai esquecer dos seus. Nesta manhã nós queremos declarar: nós somos Teus, Senhor, nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos, meu Deus, comprados e lavados no poder do sangue de Jesus. O Senhor fez de nós nações, tribos, povos, para adoração, para todos sempre, Senhor. Nós não queremos nos contaminar, Senhor. Se há alguma vida ainda que está distante do Senhor nesta manhã, vidas que estão contaminadas pelo pecado, aonde Jezabel enganou as vossas vidas, nesta manhã nós oramos que todo pecado, que toda idolatria, que toda prostituição seja nessa hora tirado da sua vida, e que entre uma ação do Espírito Santo sobre cada um aqui nesta manhã, para que possamos, Senhor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Opera, Senhor, com temor e tremor, meu Deus, a nossa salvação. A nossa alegria, meu Deus, é a Tua presença. A nossa paz é a Tua presença. Meu Deus, o nosso fôlego de vida é sabermos que nós pertencemos a Ti, Senhor. Alegramos nessa manhã por essa família em Cristo Jesus. Meu Deus, nós queremos pedir: abençoa todos os lares que estão destruídos, Senhor. Meu Deus, opera, meu Deus, sobre eles. Visita, Senhor, a cada família, e que assim a Tua glória, a Tua presença invada, Senhor, a cada ambiente, Senhor, a cada vida, ela venha se render aos pés do Senhor. Oramos, meu Deus, e sabemos que Tu já tem agido de uma forma sobrenatural, pois oramos no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus. Todos digam: e a graça maravilhosa e Salvador de Jesus Cristo, o amor eterno, o amor que nos abraçou e que nos trouxe para a Tua presença, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem hoje e até o glorioso dia da sua vida. Todos digam amém. Que Deus